Olá, esse é o Inova Talk, um bate-papo sobre inovação, propriedade intelectual e patente. Eu sou Letícia Catercovese e hoje eu vou conversar com Fernanda, que ela é graduanda em Química Tecnológica pela Unicamp e uma das fundadoras do Instagram Organicamente. E tem quase um ano de prática na área de patentes. Nós vamos conversar hoje sobre como o conhecimento de patentes pode ser útil no meio acadêmico. Fer, primeiro agradecer, obrigada por ter vindo, por ter esse tempo com a gente aqui. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, porque a gente sabe que as pessoas elas acreditam que geralmente patente é só para a empresa, é só para ganhar dinheiro, de repente ter uma exclusividade para você ter um diferencial no seu produto. Mas para a academia, né, para quem é estudante como você, ou mesmo para quem é professor, pesquisador, a patente é muito importante. A gente vê vários casos de sucesso que a pessoa conseguiu, através de busca em patente, encontrar muita coisa relevante para a pesquisa e para melhorar mesmo aquilo que ela tinha intenção de desenvolver. Então, a gente tem vários casos de sucesso, né? Como o caso do professor Humberto Ferraz da USP, ele tem lá a patente do Bonal, que ele conseguiu licenciar para biolar e ele ganha royalty, e que é revertido para o laboratório dele. A gente tem outros casos muito bacanas que mostram que, de fato, se você souber fazer patentes, se você souber ler documentos de patentes, você pode ter um diferencial muito grande, independente de você trabalhar numa empresa ou querer ganhar dinheiro com aquela exclusividade especificamente, mas você pode se aproveitar da informação contida nesses documentos para conseguir fazer alguma coisa diferente daquilo que você faria se você buscasse só em bancos de dados científicos, né? Só em bases científicas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com isso. Então, é um prazer estar aqui. E assim, uma coisa que a gente vê muito é duas vertentes, né? Que a área acadêmica pode ganhar muito com pesquisa em patentes e saber mexer com esse mundo, né? A primeira parte é que na academia a gente faz muita inovação. Tem muita coisa que não tem em lugar nenhum ainda, porque a gente vai procurar solucionar um problema e não tem solução ainda, então você tem que achar. E aí, nessa hora, o pesquisador pode ter uma chance de fazer um depósito de patente, que é o que você mencionou, que acontece bastante. Só que se ele não sabe desse conhecimento e de que, olha, eu posso ver se eu tenho chance de depositar e eu posso acabar ganhando dinheiro, financiamento com isso, ganhar royalties, ele pode acabar indo para algum congresso, que é o jeito mais comum de fazer de expor as suas ideias, né, no meio acadêmico, e aí ele acaba perdendo essa inovação, porque ele para de ter a novidade. Então, essa é a primeira parte que é muito importante para o meio acadêmico, de ter a consciência de que se o que eu estou fazendo eu acho que é novo, eu vou procurar para ver se realmente é e se tem chance de ter uma aplicação industrial, de ter algum retorno financeiro mesmo, porque não tem nada de errado em você ter um retorno de uma pesquisa que você está fazendo. Isso beneficia tanto você quanto a faculdade. E a segunda parte, que é muito importante, é a pesquisa em si, que às vezes muitas coisas estão escritas em patentes e não estão escritas em artigos. Que às vezes a maioria das patentes já tem versão em inglês, então você pode falar assim, ai, nossa, essa reação eu não estou achando em lugar nenhum. Aí você vai no SciFinder e coloca a reação lá, reagente, produto, e ele manda. E aí, 3, 4 reações principais são de patentes. E aí o pesquisador fica, meu Deus do céu, agora lascou, porque eu não sei ler isso, está acostumado a ler artigo, mas não está acostumado a ler patente. Não sabe se tem que procurar na reivindicação, no relatório descritivo, se tem que ver imagens, se tem que ver tabela, fica completamente perdido com a coisa, né? Só para a E gente aí, traduzir para quem não é da área química, o SciFinder é um programa que a gente usa para buscar sequência, né, de isso, sequência de estruturas químicas, né? Então, quando você atua na área química, muitas vezes você precisa fazer essa busca por estrutura. E como a Fer estava comentando, né, você vai buscar uma reação específica que você não encontrou em lugar nenhum. Pelo SciFinder você consegue achar a patente correspondente, mas pode ser que você não tenha acesso a essa base. Então, existem bases públicas também que são possíveis para que você busque a informação que você precisa, dependendo da área, para que você consiga encontrar a informação que possa te ajudar na sua pesquisa. Então, no caso que a Fer comentou, né, você busca no SciFinder, olha aquela estrutura e aí você consegue entender como é que você faz para analisar aquele documento, né? E muitas vezes, como a Fer estava comentando, o pesquisador pode se assustar um pouco, ele não tem o hábito de ler uma patente, mas é aquela história, né? Quem tem a habilidade, quem gosta de estudar e já conseguiu decifrar tantas publicações científicas, é só ter força de vontade e conseguir explorar um pouquinho mais o patentesco que a gente fala, né? Esse jeito diferente de escrever, que vai conseguir também, né, Fer, achar essa informação.
Então, acho que é legal até a gente só para desmistificar um pouco essa coisa, né? De, nossa, o que eu faço com esse documento de patente aqui? Eu não faço ideia por onde eu começo a analisar, né? Como a Fer estava falando, o documento de patente tem lá, né? O resumo dele, tem a reivindicação, tem o relatório descritivo, tem exemplo, tem toda uma série de formatação diferente de um artigo científico, mas não é nada do outro mundo, né, Fer? Assim, pela sua experiência, a primeira vez que você viu um documento de patente, qual foi a sua percepção e como que você conseguiu Assim, entender? eu devo admitir que eu não sou muito voltada para pesquisa, assim, de laboratório, sabe? Então, quando eu li o artigo, eu me assustei mais do que quando eu li uma patente, Tá vendo, para né? ser sincera. Porque artigo é, assim, um cientista escrevendo para outro. Patente, você escreve para qualquer pessoa que não seja que seja apenas técnica, consiga aplicar, Não precisa ser né? um super especialista, né? É um técnico Exatamente. mediano no assunto, é alguém que entenda E um pouco muitas da vezes tecnologia. isso, e muitas vezes um artigo científico não, ele tem um linguajar que é para uma pessoa que é da área. Então, você tem que ficar horas lá procurando significados de palavras. Então, assim, artigo científico já me assustou mais do que uma patente. É legal porque é uma percepção diferente, né? Em geral, os pesquisadores de universidade, eles se assustam um pouco com patentes porque eles já se habituaram a falar com outros pesquisadores na mesma linguagem da pesquisa, né? E eu Exatamente. vejo que a gente tem uma nova geração como você que já se preocupa mais, inclusive, com fazer essa busca pensando na inovação, pensando na monetização, pensando em fazer alguma coisa que de fato faça sentido mesmo, né? Não a pesquisa pela pesquisa, a pesquisa que vá ser aplicada e que possa gerar algum benefício até para a sociedade, né? Não só para a academia, para a indústria, também para que a sociedade consiga ganhar com essa informação, né? E qual que é a diferença que você vê entre as patentes da indústria e na academia? Assim, o que você já conseguiu perceber de diferenças entre esses tipos de Assim, patentes? uma coisa que eu percebi muito clara é o objetivo de se conhecer patentes. Na indústria, quando você vai saber procurar uma patente, geralmente você vai fazer o quê? Um FTO, que é um relatório para saber se você pode comercializar, explorar aquele produto. Então, na indústria, você não está procurando uma solução necessariamente para o seu problema, e sim vendo se alguém já fez o que você está querendo fazer. Na academia, não, a gente busca procurando uma solução. Então, tanto que patente é livre para pesquisa, né? Não tem monopólio para esse sentido. Então, quando a gente vai procurar na academia, a gente não está procurando para ver, nossa, será que alguém já fez isso ou nunca ninguém fez para poder fazer? Está querendo realmente uma solução, está querendo pronto ali, ler a patente e fazer a reação. Então, isso é uma coisa que eu vi que é muito diferente dos dois lados. Que a indústria vê se ninguém fez o dele. E na academia a gente procura alguém que já tenha feito. Geralmente, quando não está pensando em lançar um produto, né? Obviamente. Então, essa foi uma coisa que eu percebi que é muito diferente. E eu achei legal isso porque, assim, de fato, quando você faz pesquisa, para fins de pesquisa, se você não tem interesse em comercializar, não tem problema nenhum você seguir tal qual aquela patente. E se você quiser comercializar, como a maioria das empresas quer, você vai ter, de fato, que esperar aquela patente expirar, contornar aquela patente, enfim, você precisa analisar tudo que já existe para conseguir fazer essa análise de liberdade de exploração comercial que a gente fala, né? Esse FTO que a Fer falou, o relatório de liberdade de exploração comercial, é para você olhar todas as patentes que têm a ver com aquele desenvolvimento que a indústria tem interesse e conseguir ou contornar, ou licenciar, ou de repente ter que esperar, inclusive, essa patente expirar para poder lançar o produto. E na academia não tem essa preocupação, mas tem a necessidade, inclusive, de achar solução para algum problema técnico, né? E uma coisa também que às vezes as empresas fazem é aquela prospecção tecnológica, entendem também como que é o caminho daquela tecnologia para poder acompanhar o que o mercado vai de fato ter para que ela possa desenvolver alguma coisa à altura, né? São poucas empresas no Brasil que fazem prospecção tecnológica, mas a gente tem isso também, né? Então é legal ver que tem de fato essas diferenças entre a patente da indústria e a patente na academia. E conta um pouquinho como que você conheceu esse mundo das patentes, assim, qual que é a sua história, como que você começou a pensar em patentes. Eu sei que você já está começando agora também um estágio nessa área, enfim, conta um pouquinho da sua história. Então, no segundo semestre de 2018, eu estava tendo uma matéria de bioquímica, bioquímica 1 para química, né? E a Letícia, você era pós-doc da professora. E aí, um dia a professora foi viajar e falou assim: Ah, eu vou deixar aqui ela para dar uma aula sobre patentes para vocês na área de biologia, que ela é bióloga, né? Aí eu falei assim: interessante, né? Vamos sair um pouco da bioquímica.
Aí que é muita matéria, né? Então eu falei, nossa, vai dar uma... Aí eu fui ver e quando chegou lá, a lei tinha bombom. Aí eu fiquei, meu Deus, agora sim, vamos lá. Já fiquei extremamente animada, extremamente feliz. E aí a lei começou a explicar, brincadeiras à parte, né? A lei começou a explicar sobre patentes e como que era a busca de patentes, principalmente em biologia, né? Os acervos de busca, e passou para a gente uma lição de casa, que quem quisesse fazer podia pesquisar. Ela deu... Era uma sequência de nucleotídeos? Era isso? Eu não lembro. Era uma sequência de nucleotídeos para vocês procurarem nos bancos de dados que a gente tinha ensinado durante a aula. Aí eu fui procurar, né? Eu fiquei super empolgada. Aí eu peguei a sequência, fui lá procurar depois da aula. E aí eu fiquei a tarde inteira assim, só trocando nucleotídeo para ver o que aparecia. Porque eu acho muito legal, assim, você ter um acervo tão grande no seu computador. Eu acho isso uma coisa incrível. De graça, né? Online, gratuito, acessível. Tem muita base de dados para busca de patentes, tanto biológicas, como foi o caso, porque é a área de bioquímica, quanto na área química, quanto na área... Qualquer área que você queira pesquisar documentos de patentes, tem uma série de possibilidades de bancos de busca, né? Nesse caso, especificamente, a aula era justamente para falar de alinhamento de sequência, para vocês aprenderem a buscar esse tipo de informação em documentos de patentes, mas foi até um desafio, né, Fer? Assim, a ideia era mostrar um pouco do mundo de patentes, que vocês entendessem a importância, principalmente na época, a professora Buba estava falando muito de biofármacos, todas essas questões relacionadas à área de biotecnologia, mas aplicada mesmo, né? E aí a ideia era que vocês pudessem, inclusive, avaliar se era ou não possível lançar um biofármaco igual aquele, enfim. E aí era um desafio, nem todo mundo fez, eu fiquei feliz quando eu vi que você fez, foram poucos os alunos, eu acho que a turma tinha aqui uns 90 alunos, Fer? Acho que por aí. 90 alunos. De 90 alunos, acho que no máximo umas 15 pessoas mandaram, porque aí ficou com uma possibilidade e quem fizesse ia ganhar bombom, né? Que era isso que a Fer estava falando. Era uma brincadeira até, porque eu acho que, como era uma matéria diferente do que eles estavam habituados, e para motivá-los, a gente fez isso, até porque era para ajudar, inclusive, uma pessoa que ela faz essas trufas, são trufas deliciosas, e nessa época ela estava com uma venda meio parada, eu falei assim, não, pode deixar, eu compro todo o seu estoque, porque eu vou dar uma aula, e eu vejo isso até como um incentivo para os alunos. Então, acabei ajudando uma pessoa e acabei até motivando os alunos, até fiquei contente, porque eu nem lembrava dessa história de levar o bombom, né? E foi coincidências da vida, né? E quem fosse respondendo, quem estivesse atento à aula, porque era uma aula depois do almoço, não era? Porque a maioria do pessoal estava quase dormindo. Imagina, a Unicamp, um calor, né, gigantesco, aquela sala cheia de gente, era um auditório, né, aqueles auditórios bem grandes, e a gente lá querendo motivar os alunos a aprender sobre patentes, que não tinha nem muito a ver com matéria especificamente, mas para eles era muito importante, né? Dessas 90 pessoas, acho que foi em torno de 15 a 20, vai, no máximo 20 pessoas retornaram com a informação correta, inclusive, né? E a Fer foi uma delas, porque não é fácil, né? Você nunca tinha ouvido falar no tema, nunca tinha feito uma busca, em uma aula, aprender a fazer uma busca de sequência biológica e ainda conseguir achar a informação correta, então, assim, eu fiquei impressionada até com o seu desempenho, Fer, foi muito legal. Eu até, quando eu vi, né, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o site e entrei lá no laboratório que meus amigos fazem iniciação na época, e comecei a mexer. Aí eu recebi, assim, uma lista de coisas falando a compatibilidade com as coisas, o que era mais compatível, menos compatível. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí eu fiquei um tempo olhando, aí eu falei, tá, acho que eu entendi. Aí eu comecei a trocar as bases para ver o que acontecia. Então, assim, esse foi um primeiro contato com patentes, né? Só que aí, nesse semestre, a Lei, inclusive, sempre fala, né? Ah, se tiver interesse, ela falou pra gente, entre em contato comigo, se você quiser aprender mais, né? Aí eu falei assim, nossa, eu quero aprender, eu gostei muito, eu achei muito legal. O que será que a gente pode fazer com isso, né? Só que aí eu tava com muita coisa para fazer na época, que era meu segundo ano de faculdade, terceiro ano de faculdade, por aí. Eu tava cheia de matéria, eu falei, eu não vou ter como lidar com isso agora, não vai rolar. Fiquei muito triste, porque eu falei, nossa, deixei passar uma oportunidade, né? Aí eu falei, tá, mas é isso. E aí, no semestre seguinte, um professor nosso, o Júlio Pastre, chamou uma convidada para fazer uma eletiva sobre patentes, né? Aí eu falei, agora é a hora. Eu não tinha entendido antes muito bem o sistema e tal, porque era biológico, né? Então,
Aí eu falei, não, agora é a hora de eu aprender mesmo e aprender como químico, né? Aprender os sistemas, as coisas químicas, né? E aí foi um semestre de aula. E eu comecei a ficar encantada, eu achei muito legal todos os tratados, as coisas que são a novidade, é internacional, aí a atividade inventiva, e o que é conceito disso. Eu comecei a achar muito legal toda essa ideia. E aí a levantou para dar uma aula especial. Eu não lembro exatamente o tema que você deu, eu não lembro da que parte que foi, mas aí ela apareceu de novo. Aí eu fiquei, olha ela aí. Aí eu falei, ó, Léo, eu não tive aula com você já e tal. Ela falou, ah, acho que teve. Aí eu fiquei, aí depois de novo ela falou, quem tiver interesse pode me procurar. Aí eu falei, agora é a hora. Aí eu falei, mãe, eu quero mandar e-mail. Mas e se ela falar não? O que vai acontecer? Aquela insegurança, né, de tentar uma coisa nova. Aí ele falou, filha, manda, né? Aí eu perguntei para ela, Lê, tem estágio? Tem alguma coisa do tipo que eu queria aprender? Ela foi super receptiva, uma professora incrível, e falou assim, eu não tenho estágio, mas eu posso ir te ensinando, o que você acha? Aí eu falei, nossa, eu super topo. E aí, então, desde então, eu comecei a trabalhar com ela, né? E aí, tô aprendendo muito até agora. E até que acabei conseguindo um estágio em uma indústria por causa disso. Então, assim, foi uma coisa que uma coisa foi levando a outra, sabe? Foi muito legal. Foi bem legal, assim, até para falar o meu lado da história, né? Quando eu recebi o seu e-mail, eu estava com muita demanda mesmo, assim, eu não sabia como que eu ia dar vazão para essas demandas. Aí eu pensei, será que a Fessari, será que se eu ensinar, ela vai conseguir dar conta? Eu também fiquei preocupada, porque, assim, era muita informação para você aprender tão rápido e para conseguir cumprir os prazos. Mas eu falei, olha, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu não consigo atender essa demanda toda. Já tinha muitos parceiros meus com a mão cheia, assim, né, com muita coisa acontecendo junto. Falei, por que não, né? Aí eu lembro direitinho que a gente você foi na minha casa, eu te ensinei, mostrei como é que fazia e tal. E eu fiquei impressionada porque em pouquíssimo tempo você já veio com a primeira versão. Que óbvio, né? Tinha que fazer um monte de ajuste e tal, porque afinal de contas era a primeira versão. Mas eu percebi o quanto você se empenhou e se debruçou para fazer o detalhe do detalhe, assim, sabe? As informações do jeito que eu gosto que faça, organizar o documento, esse preciosismo todo, esse capricho todo. Eu falei, bom, então acho que não tem como não dar certo. Aí a gente foi aos poucos, né, ter, assim, foi passando mais demanda e de repente eu vi que você já estava fazendo quase tudo assim perfeitamente. Claro que ainda tem uma coisa ou outra para ajustar, porque essa área a gente tem que ter mais experiência, quanto mais experiência, mais a gente vai conseguindo agregar, né? Mas eu fico impressionada até com a sua velocidade de entrega e entrega com qualidade, não é entregar qualquer coisa, né? Essa coisa de entregar, mas fazer um bom trabalho, fazer um trabalho com capricho. Então, me chama muita atenção isso em você, Fer. Outras pessoas, além de você, outros alunos, também entraram em contato perguntando, né, se tinha alguma vaga e tal. E eu falo sempre, se quiser, eu estou à disposição, eu posso ajudar a ensinar. Eu não tenho na empresa uma vaga de estagiário específica, porque a empresa ainda é pequena. Mas eu tenho vários parceiros que ajudam também. Então, assim, para quem quer aprender, acaba sendo super bacana, né? A pessoa consegue aprender e ela tem, inclusive, essa possibilidade de ter como se fosse uma mentoria, né? Ela tem o feedback daquilo que ela está fazendo, ela tem uma possibilidade, como você teve agora, né, de ganhar essa experiência de fazer um estágio na área, e que é uma área que eu acredito que tem bastante oportunidade, né? A gente tem pouca gente que consegue saber dessa área, né? É uma área que não é tão divulgada, então é legal, assim, perceber que deu super certo, né? A hora que eu vi que você conseguiu estágio na empresa, eu fiquei tão feliz, você não tem noção, é como se fosse um filho meu entrando no mercado, assim, fiquei super contente, assim. Eu comemoro até hoje, assim, fico muito feliz de saber que deu super certo, sabe? E assim, eu lembro que quando eu fui na sua casa, você me deu pipoca doce para Ó, comer, que eu não tinha almoçado. eu não É, lembrava também. então, as comidas a gente não esquece. É, aí, assim, eu lembro que você foi super tranquilo, assim, para eu acompanhar, assim, pegar, engatar, sabe? Que o primeiro show que você me deu para fazer, não foi, acho que não foi nem completo, assim, do zero. Eu já Já tinha tinha começado a encaminhamento, estrutura, para que você e conseguisse assim, fazer mais fácil. acho que você me deu um mês para vir entregar ele. Agora eu entrego tudo em uma semana, geralmente, né? Então, E assim, você você me deu não usou o 4 mês meses mais. inteiro. Eu tinha o mês no prazo e você não usou o mês inteiro. Você usou, sei lá, uns 10, 15 dias e já estava quase bom, né? Não, Eu lembro que foi super rápido. assim,
Então, é que assim, eu falei assim, a, a gente, assim, eu já tinha perguntado, falei, quanto tempo que precisa, né, para entregar isso? Ela falou, geralmente em uma semana. Aí o primeiro ela falou, faz o seu tempo. Aí eu falei, tá bom. Só que é em uma semana, né? Então vamos tentar ver qual que é o limite que eu consigo chegar. E aí os próximos 2, 3 eram FTOs que já estavam encaminhados. E aí só acho que do quarto em diante que eu comecei a fazer sozinha com revisão. E assim, esse primeiro, acho que eu tenho salvo no computador, acho que deu tipo 4 versões, 4 ou 5 versões, que foi corrigindo e volta, e vai e volta, e vai e volta. Então, assim, foi um aprendizado muito gradual, mesmo sendo rápido, foi muito aos poucos, sabe? Então, foi muito legal. Nossa, e eu Assim, fico foi contente, bem tranquilo. e eu fico contente porque, assim, é um conhecimento que você vai levar para a vida, né, Fer? Assim, independente de agora você ter o estágio, que é uma ótima também, eu sei que você também tem outras coisas, né, que eu acho que agora seria legal você comentar um pouquinho, como esse conhecimento te ajudou em outras esferas, assim, além do estágio que hoje você vai ter, de repente, porque não seguir essa carreira, não sei se vai ser o seu interesse, ainda é muito nova, tem muita coisa ainda para ver, pode ser que não seja essa a sua principal felicidade na vida. A gente tem que ter, né, essa coisa, se isso te move hoje, é muito legal, eu falo, vai fundo, mas pode ser que daqui a pouco não seja bem isso, que você tem interesse em outras coisas também. Agora, nesse momento, né, que isso foi uma coisa super empolgante e tal, como é que você conseguiu aproveitar desse conhecimento para outras coisas com relação à sua vida acadêmica? Assim, conta um pouquinho das histórias. Assim, tem 3 histórias que foi bem pontual, que patente me ajudou na esfera pessoal, na acadêmica e na profissional, entre aspas, que foi com o Instagram, né? Então, assim, na acadêmica, eu estava fazendo iniciação e aí os doutorandos lá do laboratório, eles trabalham muito com síntese orgânica, né? E eles sempre usam Sci-Fi, eu inclusive mencionei ele por tá. Aí eles olharam e era uma patente em japonês, coreano, alguma coisa assim. E aí o que eles fazem geralmente? Copia tudo, Google Tradutor. Só que, às vezes, a patente tem até uma questão de proteção, né, que ela sai com o espaço errado. E aí, assim, foi muito engraçado que um dia ele foi traduzir uma patente em coreano, e aí o espaço que ele dava saía, tipo, de uma concentração de 5 ml por sei lá o quê para patassado. Tipo assim, não batia, sabe, a tradução. E aí ele viu e falou, ferrou, porque a única reação que eu tenho chance de usar aqui não tinha reação em artigo, não tinha reação em nada. Só tinha naquela patente. Eu não vou saber ler. Aí eu falei, tá, deixa eu ver se eu consigo achar. E aí a patente era a WO, né, que é a patente internacional, e tinha a versão em inglês no site da WIPO. E aí eu consegui pegar a patente em inglês para ele. Sendo que, e como eles trabalham com uma síntese orgânica muito refinada, que ainda tem pouca coisa, não tinha lugar nenhum, só tinha lá. E ele ia perder, ia ter que trocar toda a rota de síntese. E aí eu consegui achar para ele conseguir testar e ver se dava certo. Então, assim, isso foi uma coisa que ajudou muito no meio acadêmico. Não foi para mim especificamente, mas foi para o meu grupo de pesquisa. E você vê que é uma coisa simples até de se fazer, você pegar o documento WO e procurar a correspondente em outros países. Não é muito complicado, é uma coisa que eu acho que todo pesquisador precisava saber, né, Fer? Assim, é o mínimo, né? Você conseguir entender que você buscando um documento pode ser coreano, japonês, enfim, alguma outra língua que seja difícil de leitura para quem é brasileiro, de repente consegue traduzir isso, mas sem ter esse gap do Google Tradutor, consegue pegar o correspondente em outro país que vai estar fidedigno, né? Vai estar lá. Sim. Isso, assim, foi muito legal que eu fiquei, nossa, gente, usei patente. Foi assim, sensacional. E aí, aconteceu uma vez também no Instagram do Organicamente, que a gente viu uma página que ela fez um post sobre lens transition, aquelas que trocam de cor na luz do sol, fica escura. Só que ela estava usando uma reação inorgânica, um processo inorgânico para explicar. Aí o outro criador da página falou assim: tem um processo orgânico que também faz isso. E como a gente é organicamente, né? A gente entrou em contato com a página, falou assim: ó, a gente vai referenciar vocês, falar que teve a ideia, e a gente fez isso. Só que essa reação orgânica é muito menos conhecida para lens transition, né? A praxe é inorgânica. E aí começou a vir comentário assim: mas usam isso em meio industrial?
mas isso é aplicável? Aí eu falei, patente, vamos lá. Aí eu fui procurar com as palavras-chave, né, com a palavra transition, as moléculas que usava, se tinha uma patente para essa reação para a lens transition. Eu achei. Olha que legal. Então, aí a gente passou o número da patente, se não me engano, para a pessoa e falou assim: olha, usa assim, tal empresa registrou para uso e tal. Agora é mais novo, é um jeito mais novo de fazer esse processo da lente, mas está sendo utilizado e tal. A pessoa, nossa, obrigada. Então, assim, foi uma busca, né, que a gente fez que não teve a ver com o meio acadêmico, teve a ver com nada, era só curiosidade. E essa busca é E, um pouco mais complexa, né, Fê? Não é só você buscar o correspondente, você precisa ir fazendo todos os acertos para conseguir encontrar, né, as palavras-chave corretas, de repente a classificação, e tentativa e erro, né? Vai buscando, não é por aqui, deixa eu tentar essas outras palavras-chave, deixa eu tentar esse banco de dados, às vezes você busca num banco de dados, não tem que buscar em outro. Então, legal, e bacana perceber essa vontade de você de conseguir dar uma resposta para uma pessoa do Instagram, né? Eu acho super importante mesmo a gente ter esse feedback rápido e atender uma necessidade, por mais que seja curiosidade, né? É um esforço que a gente faz. Eu também tento fazer isso quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei. Eu vou atrás da informação para conseguir passar uma informação que eu sei que aquele interesse, aquela curiosidade pode gerar muita coisa boa, como aconteceu com você, né? Assim, né? Acho que é muito gostoso você ver a pessoa seguir esse caminho depois de você conseguir dar uma resposta, conseguir sanar uma curiosidade, né? Que às vezes começa por aí mesmo o interesse. Muito legal, Fer. E você então, tinha aí outras histórias. Pode falar, pode falar. e a outra não foi necessariamente com patentes, mas foi um conhecimento que a área de patentes me deu. Que a minha mãe viu um produto de limpeza, alguma coisa assim, que agora nessa época da pandemia, né, estava falando, a gente mata a Covid, o único aprovado pela Anvisa. Aí a mãe falou assim, filha, eu não consigo achar em lugar nenhum isso aqui, tipo, o rótulo não tinha conteúdo, sabe, coisa assim. Ela falou, queria ver se é mesmo e tal. E porque eu faço pesquisa de fármaco, geralmente, né, eu conheço a Anvisa, o site da Anvisa. Para fazer, geralmente eu faço busca de princípio ativo, mas eu já sei que eu sou meio fuceira nas coisas, que tinha também para procurar medicamento, procurar marca. E aí, nessa, eu fui procurar a marca, né, o nome do produto na Anvisa, porque estava falando na embalagem que tinha registro. E aí eu achei, consegui achar o rótulo com as informações da composição, que nas imagens que a gente procurava no Google e tal, não tinha. E aí minha mãe viu, assim, se era coisa nociva ou não, que minha mãe é mais natural, se tinha alguma coisa que ela não gostava. Então, assim, também não foi patente, mas foi uma coisa que, se eu não estivesse trabalhando com patente, eu não saberia. Que foi fazer uma busca no acervo da Anvisa. Foi Legal, assim. Fê. Nossa, muito legal, porque na verdade a informação da Anvisa que a gente costuma dar nos relatórios, ela é complementar, né? A gente fala, mostra e tal, mas a gente até coloca que isso daí a área regulatória precisa validar, porque é uma informação mais para ter um cenário geral, um panorama geral do que já existe de produto lançado. Mas é bacana saber que até esse adendo, esse detalhe que tem no relatório, você conseguiu se aproveitar desse conhecimento. Muito legal mesmo. E as pessoas que você convive, elas percebem o quanto esse conhecimento impactou na sua vida, assim? Acho que sua mãe, com certeza, né, pelo que você está falando, ela acho que já conseguiu se aproveitar disso. O seu namorado também, né, no Organicamente, com essa toda ajuda que você tem dado, esse suporte que você tem dado para ele. Aí, outras pessoas que você vê, seus colegas, enfim, professores, eles conseguem perceber o impacto desse conhecimento para você? Então, assim, assim, com os meus amigos no laboratório, dá para ver, porque eu já ajudei eles. E eu estou sempre falando de patente. Quando eu gosto de uma coisa, eu falo demais dela. Então, toda hora, assim. Teve um dia que eu e meu namorado, a gente estava indo jantar. Alguma coisa assim. E ele é doutorando em orgânica, né? Então, assim, ele fala de orgânica direto. Aí eu falei, é minha vez de falar de patente. E aí a gente foi, tipo, foi a pé, né? O caminho inteiro discutindo sobre sobre direito autoral, a diferença de direito autoral, a diferença de ter uma empresa, de passar para uma pessoa a empresa, a diferença de uma patente para ter o inventor. Assim, a gente foi para várias vertentes e ele falou assim, mas não faz sentido isso. Aí eu, faz sentido. E a gente foi debatendo, assim, então até assunto gera, sabe?
Com certeza, porque a propriedade intelectual vai muito além até do que patente, né? Tem toda essa questão de direito autoral, tem toda a questão de marca, que o pessoal adora, né? A marca é uma coisa que é muito fácil, tá no nosso dia a dia, né? Você levanta de manhã, vai escovar o dente, tem lá a marca da pasta de dente. Você vai tomar um café, tem lá a marca do café. Se você tomar um café de uma Starbucks, você vai pagar muito mais caro do que se você tomar um cafezinho que não tem a marca. Você vai escrever a sua caneta Bic, ela é uma boa caneta e tal, mas se você comprar uma Montblanc vai ser muito mais caro. Então, marca também é um negócio que envolve, né? O pessoal fica todo encantado, né? E também eu estava procurando faz um tempo sobre marcas e tal, aprendendo mesmo. E aí tem, no Brasil não é regulamentado, mas tem marca olfativa, cor, você tem vários outros tipos de marca que a gente não tem, né? E aí eu estava perguntando isso para as pessoas, para meus amigos, falando que eu tinha descoberto que tinha mais de um tipo de marca. E aí depois disso eu comecei a pensar nos tipos de marca que não são registrados aqui, né, mas que as pessoas usam. Tipo a Melissa, que tem cheiro de chiclete, que você entra e fala, Melissa, sabe? Aí eu comecei a pensar nessas coisas também, que, assim, é curiosidade, sabe? E Que é é bem super gostoso. legal isso, né? Uma coisa que eu acho, Fer, que a sua geração é muito apta, porque essa vontade que você tem, essa curiosidade que você tem, eu acho que vocês vão muito além, né? Eu acho que ainda tem muita coisa por vir, assim, que a gente tem esse tipo de proteção que a gente já conhece, né? Tem essa questão toda que a gente ainda não tem no Brasil, a exclusividade, mas mesmo assim ela é utilizada, né? Algumas lojas têm essa coisa do cheiro, né? Tem uma música específica, então tem a coisa sonora, olfativa, e aí eu acho que a gente ainda tem muita coisa para inventar ainda, assim, sabe? Com relação à propriedade intelectual mesmo, assim, as inovações, as coisas que vão acontecendo, eu acho que já não se encaixam tão direitinho, assim, em patente, em marca, em desenho autoral. Vai ter coisa que a gente vai ter que parar e pensar, peraí, mas vamos ter que inventar uma outra forma de proteger isso, se quiser uma exclusividade, porque tem tanta informação, tem tanta coisa disponível aí, agora tem toda a questão da inteligência artificial, enfim, tem coisa que a gente nem sabe como que vai ser, né? Então é uma área que me encanta muito, por isso também, né? Não tem monotonia, né? E se você for buscar, você vai sempre achar uma informação a mais, uma coisa diferente, né? Essa questão da marca olfativa eu acho fantástica, porque assim, aqui no Brasil ainda não é protegível, mas as empresas já usam muito disso e encanta mesmo, né? O que você falou, você chega na loja, você sabe que é da Melissa. Você chega em alguma outra loja que tem um perfume diferente, você sabe que você está naquela loja. Você, às vezes, tem aquela questão toda de o som, né? Tem, por exemplo, o plim-plim da Globo, você sabe que é aquele plim-plim, ou quando tem alguma coisa de plantão, né? Aquele tan, 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 a gente já fica até assustado, assim, não é nada demais, mas essa questão toda são coisas que marcam e que, embora não tenha proteção ainda aqui no Brasil, a gente percebe que fazem a diferença e é um diferencial que pode ser, de fato, alguma coisa que agregue valor, né? Para o produto, para um serviço, para um programa de TV, para o que quer que seja. Então, entender um pouco mais, né, de tudo que tem a ver com propriedade intelectual, acredito que mesmo que você não queira atuar na área, mesmo que você não esteja na academia, nem na indústria, pode agregar muito para a vida, né? Pode te trazer um outro olhar, né? Você fica mais atento a várias coisas assim, né? E assim, uma coisa é exatamente o que você falou. Uma coisa que eu percebi muito é que depois que eu comecei a entender um pouco mais de propriedade intelectual, eu fiz o curso da UAIPO, que é propriedade intelectual mesmo. Então, ele fala de todas as áreas. Você começa a ter um olhar mais crítico para o mundo. É engraçado que você começa a ver a marca e pensar, essa marca aqui não está copiando outra marca? Ou ela está sendo original? Ai, será que tá... assim, às vezes já acontece de você ver duas marcas com o mesmo nome, só que elas não têm a mesma classificação. Assim, uma é borracharia e a outra é floricultura. Aí você fica, mas será que pode? Ou você vê alguma coisa, sei lá, que seu amigo inventou uma gambiarra e você pensa, isso seria patenteável? Sabe, as coisas assim, que fica, para mim, é um olhar mais divertido, sabe? Que você tá sempre olhando e pensando, será que isso dá para ser uma inovação ou não? Aquela brincadeira de, eu vou patentear, hein? Fica com mais sentido. Você consegue ter um olhar crítico de se você realmente poderia patentear a coisa, sabe? Com certeza. Meus amigos, às vezes, eles brincam, a lei já vai quebrar essa patente. Eu falo, gente, não fala quebrar, não é quebrar a patente, é licenciar compulsoriamente. Eu não vou quebrar nada, não. Eu vou só incentivar a inovação que seja uma inovação que tenha mérito, né? A gente não pode também incentivar coisas que não tenham, de fato, sentido. Tem que ser uma coisa relevante, uma patente que tenha novidade, atividade inventiva, tenha uma aplicação industrial, porque às vezes as pessoas acabam depositando pedidos que a gente vê que não é duvidoso, que vale a pena
depositar ou não. E aí, eu queria entender de você. Já teve alguém que você conseguiu, entre aspas, converter, assim, igual... Eu sou apaixonada por patentes, eu brinco, né? Que, assim, quem acaba convivendo muito comigo, acaba sendo convertido, assim, né? De saber que isso é uma área super bacana e é super apaixonante, né? Teve alguém que esse conhecimento que você traz, essa curiosidade, essa vontade de aprender, tenha também se interessado a ponto de falar, não, Fer, eu quero estudar mais, eu quero aprender mais. Teve alguma história assim que você possa contar? Ou ainda não? Faz só um ano, né, Fer? Também não dá para... Assim, ainda chega, como o meu meio é realmente muito acadêmico, né? Meus amigos são de iniciação científica, meu namorado é de doutorado, meu laboratório só tem doutorando, então assim, é um meio muito bloqueado para patente, vai. Que a gente sabe que meu acadêmico tem até preconceito mesmo com o documento de patente em si. Muito disso vem porque às vezes as patentes, assim, eu já peguei uma patente um dia que estava assim, que podia usar o produto, o reagente, com pureza de 1% a 99%. Aí, para a indústria, isso funciona, porque o cara não está querendo fazer... Só que para a academia, isso é um pesadelo. Aí, porque assim, 1% de pureza, R$10 o grama. 99% de pureza é R$10.000 o grama. Aí, então, assim, o que eu consegui fazer já mais próximo, assim, foi tentar falar assim, olha, não é bem assim, dá para você tirar uma informação de lá, não é tudo que é mais ou menos, ou coisa assim, você tem que saber onde procura. Então, assim, eu consegui já fazer os doutorandos do laboratório, já falar assim, tá, eu sei que é importante, não quero mexer com isso, mas eu sei que tem relevância, sabe? Nunca ninguém falou assim, nossa, me ensina, eu quero aprender. Em geral, o Fer sabe. Fer, faz aí para mim. Me ajuda aqui. Isso, até porque você falou no começo, né, que a área de patentes para técnico é uma área que tem muito pouca gente, né? As pessoas não sabem que dá para atuar nisso. Quando eu estava fazendo o curso da WIPO, assim, eu até comentei com você, acho, era assim, 99% advogado, 1% era assim, profissões ademais, dentista, eu de química, biólogo, mas assim, era esmagadoramente advogado. Então as pessoas realmente não sabem que técnico pode atuar nisso. Então tem essa coisa de pensar, mas por que eu vou fazer nisso se eu não serve para nada? Aí o máximo que eu já consegui fazer foi mostrar que serve para alguma coisa. Então já é um bom caminho. Em menos de um ano de atuação, já conseguiu desmistificar essa história. E a gente percebe, de fato, esse preconceito mesmo, né? Se o professor não é um professor que seja aberto às inovações, todas essas questões que a gente fala, né? Essas buscas de patentes, ele, de fato, cruza o braço e, não, isso daí não é para mim. E é o que você falou, começa, inclusive, a criticar essas questões, né? Mas a gente sabe quem atua na área, né? Se tiver uma patente que fale de 1 a 99%, essa patente não tem suficiência descritiva. Você pode, inclusive, criticar essa patente, né? Você pode, inclusive, justificar uma nulidade, se for o caso. Mas como na academia não é o interesse anular a patente, você quer utilizá-la como fonte de informação, fica uma informação muito imprecisa mesmo. E aí a ideia é, se essa patente tiver exemplo, buscar nos exemplos aquele que de fato concretiza a invenção. Mas pode ser que a patente não tenha sido bem escrita e não tenha nem isso, né? Daí, para quem está na academia, acaba frustrando mesmo, né? Poxa vida, eu quero uma informação precisa que me ajude aqui, e essa informação de 1 a 99% não vai me ajudar em nada. Eu vou ter que testar para conseguir encontrar o que é melhor. Então, não faz sentido mesmo quando a pessoa percebe que tem essas patentes mal escritas. Mas isso, graças a Deus, é minoria, né? Então, assim, se tiver uma patente no meio do caminho que não esteja bem escrita, busca outra, vai atrás de outra fonte de informação, ou tenta ver como que essa patente, de fato, foi concedida, que eu acho que isso também faz toda a diferença. Quando ela é depositada, ela vai estar super ampla. A hora que ela for concedida, ela vai estar mais restrita mesmo. E aí, todas essas questões, assim, são pequenos detalhes, mas que vão motivando o pessoal a aprender mais, a entender como é que ele vai achar a informação correta, como que ele vai conseguir se beneficiar desse conhecimento, né? Eu acho que é isso, é mais assim, quanto mais conhecimento a gente tiver com relação à área, menos preconceito vai ter, né, Pedro? Assim, acho que menos vai ter essa questão toda de achar que não, nenhuma patente vai servir para nada, não vai me ajudar. E no caso, os advogados já sabem muito sobre essa área, porque a área do direito que fala do direito empresarial, que fala sobre propriedade intelectual, é uma das áreas que tem mais, assim, ações
que são divulgadas na mídia, assim, né? Essa coisa mais promissora, né? A guerra de patentes da Apple, tem aquela guerra de patentes de medicamentos X e Y, enfim. Então, em ações judiciais, é muito comum a gente ouvir falar. Então, para quem é da área do direito, muitas vezes acaba indo por esse caminho, porque já tem alguma noção, já é mais divulgado na mídia, né? Mas em pesquisa e desenvolvimento, a gente vê que ainda tem um caminho a ser percorrido para que as pessoas consigam entender isso, né? E graças a Deus a gente já tem os NITs, né, os núcleos de inovação tecnológica fazendo um bom trabalho. Tem toda a estratégia nacional de propriedade intelectual aí também que vai capacitar mais gente. Então acho que aos poucos a gente vai tendo mais pessoas sabendo, mais pessoas entendendo e mais convertidos, como a gente fala, né? Mas não tem problema se a pessoa não quiser atuar na área. Acho que isso cada um vai saber qual é o seu caminho, qual é o seu propósito. Eu só acho que a gente precisa mostrar que se tiver necessidade, se você tiver interesse e conseguir achar nesses documentos ou achar alguém que ache para você, né, como é o seu caso, né, Fer, como você achou para os seus colegas, você vai ter um mundo muito mais amplo, um repertório muito melhor, uma visão de um todo que a gente acaba não tendo, né? Eu não sei se você assistiu um filme que agora começou a lançar agora, aquele Soul, que é a Alma, que é uma graça esse filme, e mostra como que a gente às vezes passa pela vida sem perceber coisas pequenas, né? Tem uma cena lá que eu acho fantástica, que cai uma folha na mão dele, né? Que na verdade não é ele, eu não vou ficar dando spoiler não, mas enfim. E aí ele percebe quão gostoso é você estar sentado e perceber a natureza chegando até você, assim, é uma sensação diferenciada, né? Um negócio que a gente, na correria do dia a dia, mal presta atenção se caiu folha, se não caiu folha. Então, a gente conseguir ter um olhar mais amplo, né, para as coisas do mundo, acho que faz toda a diferença. E esse mundo de patentes me trouxe isso, né? Esse mundo da propriedade intelectual me trouxe todo esse olhar, essa coisa, né? Como eu acho que deve ter trazido para você também, como você está comentando, né? A gente fica com uma visão de mundo muito mais ampla, né? Eu acho que isso é tão gostoso a gente poder ter esses insights, né? De repente, entrar numa loja e falar, nossa, isso daqui, será que é conjunto imagem, né? Que a gente chama de braided dress? Olha, isso daqui, será que essa música também podia ser uma marca sonora? Ah, esse cheiro, será que poderia ser uma marca olfativa? Não no Brasil, mas de repente em outro país, enfim. Todas essas questões a gente acaba ficando com acho que uma sensação, uma percepção de mundo muito mais agradável, muito mais motivadora, inclusive, né? Enfim. É aquela coisa bem que é bem uma frase clichê, mas é uma frase que é verdade quando você começa a olhar mais que a inovação está ao seu redor, sabe assim que você olhos atentos enxergam espaço para fazer uma coisa nova, que geralmente a inovação mais fantástica é a mais simples. Isso é verdade. Então, assim, quando você começa a entender, não assim para fazer documento, para derrubar uma patente, para ter licença compulsória, nada disso. Você entende só o que é, assim, os preceitos das patentes, como é que a patente é concedida, ou uma marca, como que ela pode ser. Aí isso acabou me levando até estudar um pouco mais de marketing para entender como é que marcas funcionam. Então, assim, uma coisa vai levando a outra e você acaba tendo um olhar de inovação mesmo. Quando você olha para alguma coisa, você fala, isso aqui não tá legal. Aí você pensa, uma pessoa normal, né? Não vamos... Mas assim, isso aqui não tá legal, sei lá, o notebook tá rangendo tal coisa depois de tanto tempo de uso. Aí a pessoa que faz patente, pensa em patente sempre, em inovação, pensa, mas por que tá rangendo? O que pode arrumar para parar de ranger? E aí, é essa coisa que você não necessariamente vai lançar um produto, mas você está sempre pensando em como melhorar o seu mundo. Isso é uma coisa muito legal, pelo menos para mim. Eu acho uma parte muito legal, assim, de estudar essa área, sabe? Eu acho fantástico, assim, eu até brinco, né? Porque muitas vezes eu tenho algumas brincadeiras com os meus sobrinhos que a minha irmã fica louca, descabelada, fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falo, é inovação. Estou inovando, deixa que eles estão curtindo. Então, acho que esse olhar diferenciado deixa a gente com outro, né, um outro tipo de percepção, né, da vida, do mundo, das coisas. Então, para mim fez toda a diferença na minha vida. Eu fico feliz que para você também tenha ajudado bastante. Acho que isso é muito bacana. E tem alguma coisa que você gostaria de falar, algum recado que você gostaria de dar para a gente encerrar esse bate-papo? Assim, uma coisa que eu queria falar é que o que a gente está falando aqui sempre, que você não precisa atuar com patentes, você não precisa ir para esse ramo para você entender um pouco daquilo. O conhecimento nunca é demais. E, assim, ainda mais um conhecimento tão útil quanto esse.
Que, assim, não é uma coisa que você vai estudar uma vez e esquecer. Se você quiser, isso está ao seu redor o tempo todo. Propriedade intelectual está em tudo que te rodeia. Assim, o seu notebook provavelmente tem uma patente, ou a marca dele é registrada. Você tem diversas coisas ao seu redor que começam a fazer mais sentido e você começa a ficar mais curioso para saber. Então, assim, é uma área muito gostosa de se aprender por causa disso, que não é uma área fechada. Que, assim, por exemplo, se você vai estudar síntese orgânica, a mais avançada, que estuda orbital molecular, que é uma coisa bem... Se você não for para a área de química orgânica, você não vai usar isso, você vai esquecer. É isso, inclusive, assim, na página mesmo, um monte de gente fala, nossa, esqueci tudo de orgânica porque eu sou da fisicoquímica. Acontece, é um conhecimento que você não usa. Patente não é assim, propriedade intelectual não é assim. É uma coisa que você pode usar em vários âmbitos da sua vida. Eu mesmo falei aqui vários exemplos de lugares que eu acabei usando que eu normalmente ficaria sem resposta, por exemplo. Então, assim, é uma coisa, é isso que eu queria deixar, que propriedade intelectual é uma área que, mesmo que você não atue, é uma área aplicável. E eu acho que isso é a coisa que é mais legal da área, além de sempre ter essa inovação e tudo mais, ser uma coisa que você consegue levar para sua vida, realmente, não só deixar no seu trabalho, sabe? Com certeza. E é uma área muito dinâmica, né, Fer? O que a gente vê agora provavelmente vai ter que atualizar, porque no futuro bem próximo já muda um pouco. Enfim, a gente precisa sempre estar atualizado, estar atento com o que vier, né? Acho que isso é muito legal. E, de fato, se você tiver interesse, é uma coisa que faz toda a diferença mesmo, né? Independente da área, independente se você está numa empresa ou se você está na academia, enfim. É uma coisa que pode te ajudar demais a encontrar soluções, inclusive, né? Para problemas que você possa ter técnicos com relação a qualquer tecnologia. Então, Fê, acho que é isso. Te agradeço demais por esse bate-papo com tanta informação. E se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo, sugestões. Eu adoro saber o que vocês acharam do vídeo, críticas, sugestões para que a gente possa melhorar. Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo.